Oi, tudo bom, professor? Tudo bom? Que bom, deu certo. Eu fiquei preocupado que sexta-feira não deu certo com o Gilson, parecia a mesma coisa. Eu puxei e vi o Bom, deu celular, certo. Eu mas fiquei aí eu tive que preocupado que deixar os dois em pé sexta-feira ali. não deu certo. Ah, então é isso, é isso, é isso. Eu também não estava acostumado. Agora, na quarentena, fez a gente se acostumar com mais essa possibilidade, né, de comunicação. Pessoal, nós já estamos aí com um número bom de pessoas, né, respeitando aí o horário, sabendo que a live tem só uma hora e as lives todos os dias foi no extremo, tá? Nós vamos aproveitar o tempo e já vamos começar a conversar com o professor Cláudio sobre a inovação. Eu lembro a todos que o Fórum Internacional de Turismo de Foz do Iguaçu, ele foi transferido para setembro, de 9 a 11, e o tema desse ano é governança, inovação e tecnologia. Então, em cima desse tema, a gente já fez uma fala sobre governança, mais geral, com o Cálido. Hoje a gente tem como convidado o professor Cláudio sobre inovação. E vamos buscar fazer, né, a minha função é fazer um pouco essas relações entre a governança e a inovação. O professor Cláudio é nosso parceiro há bastante tempo, né, representa aí a UniOeste, que é parceira desde o início, né, montou, foi a primeira montagem do professor Mauro, o fórum, e se mantém parceira todos os anos. O fórum já foi para lá, voltou, aí a gente conseguiu, os últimos 2 anos, levar para dentro do campus, e estamos mantendo essa parceria excelente. Então, já vemos aí outros colegas de outras instituições que a gente vai chamar para essas lives, tá? Para a gente ir montando essa temática. Professor Cláudio, né, vários de vocês já conhecem, né? Um professor que atua já há bastante tempo na área nossa de turismo e hotelaria, especificamente hotelaria, doutor, né, em Geografia pela Federal do Paraná e fez pós-doutorado, né, ou está fazendo, né, Cláudio? Pós-doutorado fora do Brasil. E muito bem-vindo, agradeço, né, esse chamado, aproveitando essa quarentena, né, que nós estamos tendo na universidade, para a gente conversar um pouco sobre alguns temas ligados à nossa área. Hoje, inovação. Cláudio, bem-vindo. Fique à vontade para conversar um pouco, para se apresentar um pouco, dizer uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite a todos que estão conosco nessa noite. Parabéns, professor, por ter encampado essa iniciativa junto com o pessoal da DeAngelo, da organização do Fórum de Turismo, ou seja, encampando junto com, vamos dizer assim, quase o planeta inteiro, né, que aderiu realmente às iniciativas de lives, tanto é que eu estava conversando com minha terapeuta, ela até falou o seguinte, uma cliente dela falou, nossa, eu ando até com medo de abrir uma geladeira, aparecer uma live, porque o que era algum tempo atrás algo difícil, algo complicado, que muitas pessoas, não sei o que é, hoje se tornou algo comum, ou seja, em menos de um mês, ou seja, live se tornou comum para o planeta inteiro. Ou seja, então, parabéns por estarem realmente nessa iniciativa. E, na verdade, sim, eu, igual o professor falou, que estou um tempinho já nessa área, na verdade, desde 1988, né? Ou seja, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com hotel, como mensageiro em Santa Catarina, e aí depois também descobri que aquilo, isso eu comecei com 13, 14 anos, na época podia registrar com essa idade, e eu descobri que era aquilo que eu queria, e sim, aí foi faculdade, foi a graduação, mestrado, especialização, doutorado, o pós-doutorado eu fiz também pesquisando meios e hospedagem, só que aí nível mundial, uma ideia de um projeto de pesquisa pela Universidade de Quebec, né, em Montreal. Ou seja, então estamos aí até hoje, e hoje eu sou professor e coordeno o curso de hotelaria aqui da UniOeste em Foz do Iguaçu. Né? Ótimo, professor. Então temos uma coisa em comum, né? Eu comecei também como mensageiro em Santa Catarina, mas um ano antes, então 87, né? Eu já comecei meu primeiro emprego foi de mensageiro em hotel. Então vamos lá. Cláudio, vamos falar de inovação. Então, primeiro queria que tu conversasse um pouco para todo mundo, falasse no quadro geral Sim. sobre a inovação ligada ao turismo, à hotelaria, para que a gente começasse a trazer a nossa plateia aqui, né, o pessoal que está assistindo, para essa temática e refletir um pouco. É só uma horinha, mas a gente vai tentar aproveitar o possível
nesse trabalho. Então, Cláudio, fique contigo. Inovação. O que seria inovação para nós? Por que é importante para a área de turismo e da hotelaria, especificamente hotelaria, que é a tua temática? Tranquilo. Até interessante, algumas pessoas já perguntaram para mim, tá, Cláudio, por que você está falando sobre inovação? Ou como é que você acabou caindo em inovação, né, na área de inovação? Porque, igual eu falei para vocês, tá, comecei como mensageiro em hotel, depois fiz faculdade de turismo e hotelaria, ou seja, então minha trajetória acadêmica realmente foi em turismo e hotelaria. Só que quando eu terminei o doutorado em 2014, como o senhor falou, na geografia pela Federal do Paraná, eu comecei a refletir o seguinte, Cláudio, beleza, você pesquisou até agora hotelaria, só que o que você vai pesquisar de agora em diante? Eu perguntando para mim mesmo. E aí eu comecei a pensar, eu quero pesquisar algo que gostaria de incrementar na área de turismo e hotelaria. Só que fiquei pensando, tá, mas agora sobre qual perspectiva? E aí, na verdade, acabei tendo acesso a algumas obras, acabei chamando a atenção, então vou pesquisar inovação, porque é algo que constantemente estará mudando, ou seja, a constante da inovação é a mudança, e é algo que eu posso aplicar em turismo e hotelaria. E aí eu comecei a ler sobre inovação, comecei a fazer uma série de cursos, aí tanto no Brasil quanto no exterior, e aí chegou um momento que eu descobri, por exemplo, que a base para a inovação na verdade, sim, é ter um programa, ter algo estruturado para que você possa ter ideias. Essas ideias, algumas darão produtos que serão revolucionários e outras não. Tanto é que algumas pessoas talvez se lembrem do Disclaser, outras lembrem do MD, muitas lembram do Orkut. Só que foram coisas que surgiram, ideias que surgiram, foram e acabaram. Ou seja, só que produtos resultaram dessas ideias. Ou seja, só que eles não foram, diga-se passagem, dá para fazer até o do Blu-ray, que ele surgiu em um momento que praticamente nós entramos no streaming e o Blu-ray praticamente, o sucesso que fez o DVD não fez o Blu-ray. Tá? Então, o que acontece? Eu comecei a descobrir que a base era a criatividade. A base era a estrutura para ter ideias, para que, sim, dentre as muitas ideias, tanto é que tem um livro originais que ele apresenta isso. Por que algumas pessoas tiveram ideias brilhantes? Mas o que levaram as pessoas a ter ideias brilhantes no tocante a ser inovação? E eu acabei realmente aí de realizar cursos na área de inovação, realizar também uma série de cursos de criatividade. Inclusive, cheguei a ofertar uma oficina de criatividade, acabamos fazendo em um resort aqui em Foz do Iguaçu, aí junto com a Camila Jacomelli, nós montamos uma proposta aí já de, usando ferramentas que já tem hoje para inovação, para apresentar para os resorts, aí apresentamos para uma série de resorts, e assim foi, ou seja, então eu venho nos últimos 5 anos pesquisando e fazendo cursos e criando de fato, porque daí o que aconteceu? Eu montei uma empresa hoje, aquela história, estou empreendendo também, porque eu cheguei à conclusão, Cláudio, você é professor, você dá aula disso, só que é fácil, você só ficar dando aula e você não está lá no mercado. Então, com o meu sócio, nós montamos a empresa Lazer 4.0, estou atuando nessa área também para sentir no mercado, opa, o que é realmente inovação, estar lá no mercado tentando fazer a coisa acontecer e vendo, opa, isso dá certo, isso não dá certo, o que nós vamos inventar? Ou seja, então, a minha ação na inovação acabou realmente resultando de uma ideia de querer fazer algo diferente a hoje estar empreendendo nessa área. Ótimo, Cláudio. Pessoal que está acompanhando, então, assim, o Cláudio já enfocou 3 aspectos bem importantes ligados à inovação. Então, ele falou lá no início sobre mudança, depois ele vai fazer a relação com empreender, a ação que ele está tendo hoje, como bacharel em turismo e hotelaria, né, como profissional, e ele também vai falar de criatividade. Então, nós estamos falando de... Observem quanto esse tema, né, Cláudio, ele é transversal, ele não é um tema só nosso, só do engenheiro, só disso, só daquilo. E a nossa área, que é muito ampla, que a gente já vem lembrando a todos como ela é ampla, ela é complexa, ela vai atuar nas 3 esferas, digamos, da inovação, né? Ela vai tanto se aproveitar da inovação do produto, quanto da inovação dos processos, dos serviços, quanto da inovação da organização, inovação organizacional, que é isso que, basicamente, nós tratamos segunda-feira com o Cálidon, na parte de governança. Ela é uma inovação na Sim. parte de gestão. Claro que o Cláudio hoje já está tocando para vocês, principalmente nessa relação da inovação dos serviços turísticos e hoteleiros e da parte de produtos, novos produtos turísticos, né, para o setor de turismo e para a hotelaria, não necessariamente para o consumidor. Cláudio, nesse viés desses 3 aspectos, tu gostaria de chamar a atenção de um deles para que a gente foque, porque o tema é super amplo, né? Ou produto, ou serviços, ou organizacional? Ué, professor, vamos então alguns exemplos.
eu trabalhei com esse senhor que hoje é meu sócio, eu trabalhei com ele no Blue Tree em Angra dos Seis, no resort em Angra. E aí os outros setores, aquele resort, quando eu cheguei, eu passeava pelo resort e olhava assim, todos os setores tinham gráficos apresentando a produtividade dos setores pelas paredes. E aí eu me questionei porque na época eu estava no setor do lazer, eu perguntei, por que eu perguntei para o gerente, ele disse, contrataram uma consultoria, mas não foi feito para o setor do lazer. E eu fui para o setor de RH e disse, por que o setor do lazer não tem isso? Não tem essa análise da produtividade, para o desempenho. Aí eles falaram, porque o pessoal do lazer falou que não tem como fazer. Eu disse, só que assim, aquela minha veia de ficar incomodado com as coisas, como assim não tenho o que fazer? Perguntei, se eu conseguir fazer, nós podemos implementar? E ela disse, pode ficar à vontade. Então, o que aconteceu? Eu voltei lá para o setor de lazer e comecei a pensar como nós podemos criar e implementar uma estrutura, uma metodologia para mensurar a produtividade do setor do lazer. Porque até então não tinha. E aí nós começamos a pensar, mas nós lidamos com quantidade de pessoas. Como nós podemos mensurar essa quantidade de pessoas? Qual número nós podemos tomar como referência? Os dados da quantidade de hóspedes é sistematizado de acordo com o sistema que você tem de gerenciamento. E aí nós começamos a criar uma metodologia para mensurar. Só que o interessante foi que fizemos o primeiro mês, deu certo. No segundo ano, nós já tínhamos parâmetros do ano seguinte. Hoje se fala, a produtividade disso, daquilo. Nós tínhamos a produtividade do setor do lazer infantil, quantidade de crianças por dia, por atividade, lazer adulto da mesma forma. Então, assim, nós apresentamos uma proposta de inovação de algo estritamente estrutural, ou seja, e aí mensuramos aquele setor, tanto é que acabou sendo apresentado, acabamos apresentando um congresso em São Paulo, ou seja, só que assim, pela curiosidade de pensar o seguinte, como eu posso melhorar o setor do lazer? E o setor do lazer é uma área que nós atuamos efetivamente, só que não dá para pensar o seguinte, não tem como mensurar. Tem. A mesma coisa, conversando com a Camila Giacomelli, nós criamos uma ferramenta para apresentar para os gestores, para qualificar os gestores para que eles desenvolvessem inovação com a sua equipe. Ou seja, por quê? E isso foi o ano passado, e aí nós claro, não tinha nem noção do que ia acontecer esse ano. Só que o que acontece? E a ideia era propor isso aí, para que os gestores pudessem ter uma ferramenta, que a nossa preocupação minha e da Camila na época é o seguinte, o gestor ele tem um monte de funcionários que estão lá há muito tempo, que têm ideias interessantes, que têm ideias diferentes. Mas o problema é como fazer esse funcionário apresentar essa ideia de forma adequada que ela possa ser implementada dentro dos requisitos que a empresa queira. Ou seja, e aí nós pensamos em uma metodologia também para esse princípio. Ou seja, então é possível nós realmente termos igual um dos cursos que eu dei de criatividade foi no Resort em Foz, o Wish Resort. E aí, por que eu tenho que falar o nome do resort? Porque aí dentro da oficina de criatividade, eles tinham um programa que é a geração de ideias, e aí uma atividade que eu fiz foi o seguinte, pensem em qualquer ideia maluca. Vocês criarem um produto dentro da empresa. E aí, na verdade, uma das ideias que surgiram foi o seguinte, wish em inglês é desejo. E aí eles tinham um posto desativado. E aí uma das pessoas lá pensou, então por que não criarmos o posto dos desejos? Só que hoje a ideia parece absurdamente óbvia. Ou seja, eles têm um posto de desejo, um atrativo a mais, até porque as pessoas hoje querem tirar foto, querem espaços para isso. E o nome do resort, do grupo é Wish. E eles tinham um posto, ou seja, então criaram algo diferente, aliado hoje a essa tendência de tirar fotos. Ou seja, então nós temos produtos inovadores, nós temos inovação na estrutura. É possível ter inovação nesses três aspectos se nós pararmos para analisar, agora como eu posso fazer? Nós nos posicionarmos de forma proativa, né, para a melhoria da empresa que nós atuamos. Beleza. Então, assim, olha, observe como o professor Cláudio trouxe vários exemplos, né, dessa relação da criatividade, né, para o segmento da inovação. Isso é fundamental. A Sara, lembrando que a Sara, né, é especialista nessa parte, lembrando que nem sempre só ser criativo é inovador, mas o contrário é verdadeiro, né? Para ser inovador eu preciso criar. E já com essa colocação da Sara, eu deixo para todo mundo aí livre para a gente fazer algumas perguntas. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Cláudio, para a gente encaminhar, e vamos ver se a gente dá mais espaço para perguntas hoje, né? A gente aprendendo aí a fazer as lives, porque a gente tem muitas perguntas. Eu queria que o Cláudio, já que o Cláudio aproveitou bastante esse discurso da questão da criatividade ligada à inovação, e lá no começo o Cláudio fala de mudança, né? Fala da necessidade da mudança.
e também falou do cenário atual, começou a dar uma palhinha, eu queria, naturalmente, a pergunta que vem hoje, né? Assim, e aí? Inovação, vamos focar em hotel, já que é a grande experiência do Cláudio, naturalmente. Vamos focar em hotel. Como fica essa questão da inovação, né? Ou a necessidade dessa inovação perante esse momento atual que nós estamos vivendo? Esse momento de crise para todos os setores, e como é que o hotel, mesmo que o Cláudio não pensou nisso no ano passado, mas acabou acontecendo, como é que tu vê essa questão, né, como pesquisador da área, né, como, né, bacharel em turismo e hotelaria, como tu vê essa questão da crise da pandemia mundial perante ao segmento do segmento de hotelaria mesmo. E agora já apareceu um monte de perguntas que eu já vou fazer para ti em seguida, tá? Tranquilo. Vamos lá. Certo. Em relação à fala da professora Sara, até deixar essa questão bem clara, porque a professora Sara falou, está, pessoal, claríssimo. Eu preciso ter ideias, eu crio ideias. Dentre tantas ideias que nós vamos criar, algumas serão colocadas no mercado, outras não. Dentre todas aquelas ideias que serão colocadas no mercado, algumas emplacarão, algumas o mercado aceitará. Ou seja, para algumas haverá demanda e ela será uma inovação que será colocada no mercado. Opa, então tudo bem. Por isso que eu no começo falei do Orkut, do disco laser, do MD, porque eles foram produtos que surgiram de alguma ideia, criaram, colocaram no mercado, só que o mercado não aceitou. Ou seja, foram produtos diferentes. Eles foram invenções que não foram inovações. Foram invenções que não se transformaram em inovações. Tá? Então, tem essa diferença bem clara. Tanto é que, sim, nós temos um monte de inventores e nem tudo que inventam vira inovação. Tá? Essa questão. E aí, o que acontece? Quando a Elaine me convidou para conversar sobre essa questão, aí eu comecei realmente até, e claro, é o momento, não tem como deixar de pensar nisso, sobre a série de questões, inovação para hotelaria nesse momento, inovação para hotelaria nesse momento. E, na verdade, o que me chama a atenção é que, como muitas pessoas vendo uma série de lives, muitos estão falando em alguns aspectos ligados a tem que haver uma preocupação maior em função da quantidade das pessoas que trabalham nas empresas, algo mais colaborativo, algo pensar em mais experiência. Só que, pensar na jornada de compra do cliente. Só que essas são questões que, eminentemente, a hotelaria já deveria se preocupar de forma regular. Claro, eu sou consciente que alguns dados dizem que nós temos de 20 a 30 mil meios de hospedagem no Brasil inteiro. Eu sou consciente que 70%, 80% disso, se não mais, é familiar. Por exemplo, eu já fiz curso pela Cornell e pela Lausanne. E a diferença é gritante, ou seja, o que nós aprendemos em Lausanne da ideia de hotelaria da Europa, ou seja, que é eminentemente familiar, e da hotelaria realmente dos Estados Unidos, que aí é eminentemente de rede. Ou seja, o que você aprende é bem diferente. Ou seja, e aí nós temos que... E aí cai nessa situação também, porque eu vi algumas lives de hotelaria e alguns casos falavam assim, porque a hotelaria em tal país já está desenvolvendo assim, a hotelaria em tal país está desenvolvendo assado. Opa, essa é uma questão que nós temos que ficar atento. Alguns países possuem estruturas hoteleiras diferentes, como esse caso. Os Estados Unidos é eminentemente de rede, e que não é o nosso caso. Ou seja, a China vive num contexto político que é completamente diferente. Aí eu falo porque na Univale já estudou, teve um aluno que era... A família, ele é chinês, a família dele era proprietária do hotel onde foi a sede do Comitê Olímpico das Olimpíadas de Pequim. E aí coincidiu que eu fui dar uma palestra na Univale sobre hotelaria, ele estava na sala e nós acabamos conversando. Aí acabamos conversando depois também, que era para mim ter ido na China na época, mas por questões políticas não deu para ir para a China. Porque o que ele abordava, por exemplo? Cláudio, é interessante isso que você está falando, mas certas coisas eu não posso falar para os meus funcionários lá. Ou seja, porque eles têm que trabalhar dentro de uma determinada realidade que é quase que imposta oficialmente. Ou seja, então hoje analisar, porque eles estão falando, a hotelaria na China já está se comportando de tal maneira. Ok, eu concordo, só que nós temos que ter em mente essa questão cultural que influencia, inclusive, quem trabalha, todo o contexto chinês. Ou seja, então nós temos que olhar para a nossa hotelaria pensando na nossa hotelaria. Como é que se comporta a nossa hotelaria no Brasil? Por exemplo, muitas coisas que em outro país não é um problema, no nosso caso é. Ou seja, a questão da mão de obra não ter o nível de instrução. E aí, há 2 dias atrás, acho que o Karnal acabou respondendo a mesma coisa para uma pergunta sobre como é que vão ficar os empregos no Brasil. Ele falou, o problema não é como é que vão ficar os empregos. O problema é que eu tenho uma grande massa de pessoas no Brasil que não tem o nível de instrução mínimo sequer para poder realmente utilizar todo o potencial que o smartphone tem, porque eles não sabem ler e escrever. E essa massa cai em 27% de analfabetos, nos dados que eu vi, que dá 54 milhões de pessoas. Só que se eu pegar os analfabetos funcionais,
beira 50%, ou seja, passa de 100 milhões de pessoas. Eu tenho resorts em Foz do Iguaçu, grande parte dos funcionários são analfabetos, que eu vou dar treinamento, e aí teve um caso que eu pedi para as pessoas, olha, eu só quero que você me responda isso, me responde aquilo. E eu tive dificuldade porque vários deles não sabiam escrever. Ou seja, então, claro, aí eles falavam, não vou fazer assim, não vou fazer assado. Então, são situações que nós precisamos entender. Eu estou pensando em inovar nessa hotelaria hoje no Brasil, onde eu tenho 70%, 80% que é familiar, que sempre administrou como vem administrando ao longo dos últimos anos. E com a grande parte de funcionários que, infelizmente, não sabe ler e escrever. Ou seja, então, eu tenho que começar a fazer ações básicas para que eles possam, se quer, começar a aderir. Eu quero implementar. Hoje, dar curso gratuito para os funcionários, é fácil ter curso gratuito para os funcionários, ok? Mas o meu funcionário não sabe ler. Então, eu vou ter dificuldade. Beleza. Não, beleza, Cláudio. Assim, pessoal, então, assim, nós começamos a falar da inovação a partir da mudança, do empreendedorismo, a partir dos elementos de criatividade que foram aqui postos. E nessa fase, o Cláudio lembra para a gente, nos coloca várias interrogações sobre esse ambiente de mudança, desse ambiente inovador. Nós temos um ambiente inovador, fala-se muito agora, a moda nos últimos tempos, o Gilson acompanhou, faz doutorado aqui com a gente, ligado a um pouco a essa discussão, sobre ambientes inovadores, ecossistemas inovadores, né, de produção. Tudo muito complexo, e o Cláudio fala de coisas muito simples, de coisas de falta de formação básica, que dificulta um pouco mais. Mas, de qualquer forma, né, vendo aqui as falas, quer dizer, essas lives, o que está me chamando a atenção é esse ambiente tão qualificado que está nos assistindo, Cláudio. Eu vi que tu estava nos outros dias, então, assim, dois colegas nossos que trabalham com hotelaria vão falar, o Pedro e o Thiago Schulze, né, vão perguntar para a gente, para você refletir, ou para a gente refletir sobre comportamento inovador. Então, tanto o Pedro faz o comportamento inovador dos colaboradores, quanto o Thiago fala dessa questão do comportamento inovador em sala de aula. Os dois, não sei se eles se falaram, mas as perguntas foram muito próximas a isso. E logo depois a professora Ellen, todos os 4 de hotelaria, 3 de hotelaria, né, junto com você, fala de modelos de gestão, se há modelos de gestão que influenciam ou que favorecem uma inovação na hotelaria, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Apesar dessas limitações, que comportamento, né, nós vamos precisar incentivar e que modelos de gestão nós vamos precisar colocar, ou pelo menos defender pela academia, né, pelos projetos de extensão, pelas oficinas, ou pelas nossas ações como consultor, né? Como é que nós vamos apoiar as empresas, né, do setor hoteleiro para esse comportamento inovador, para essa gestão, né, que permita a inovação. Vamos sair desse macroambiente, que tu falasses bastante, que foi muito bom, para esse microambiente do hotel. Esse microambiente, como é que nós vamos poder propiciar isso para os nossos gestores de hotelaria? Tranquilo. Igual eu falei para vocês, eu fiz vários cursos, tá? E aí, algo que foi falado em todos os cursos, no começo eu achei que era do curso A, B, mas depois eu acabei descobrindo que essa máxima precisa ficar. Senhores, nós não podemos, e aí nós fizemos isso, infelizmente, tá? Muitos por questões culturais, por diante, mas nós julgamos demais. Ou seja, essa ideia não vai prestar. Mas quem é fulano para me dar essa ideia? Quem que é fulano? Ou seja, então, a questão do julgamento, ela não pode ocorrer. Ou seja, o que vem acontecendo hoje? Nós temos Design Sprint, Design Think, nós temos uma série de metodologia utilizada pelo Google e uma série de outras empresas. E o que acontece? Tá? Essas metodologias elas acabaram fazendo o seguinte, acabaram encurtando o tempo para a implementação de novas ideias. E o Google tenta várias delas, a Amazon, uma série de outras empresas, as que dão certo acabam virando inovação, as que não dão certo descartam. Por que eles estão fazendo isso? Primeiro, eles verificaram que aquele tempo que se perdia entre preparar, organizar, eu tenho uma estrutura de inovação no meu setor, ela pesquisa, estuda, a Coca-Cola fez isso com a New Cook, e gastou, investiu, pesquisou, blá, 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 quando lançou, não, o mercado não quis, ela teve que voltar tudo atrás. Opa, então,
essas metodologias que estão surgindo de inovação, elas estão surgindo para reduzir esse tempo da geração de ideia até colocar o produto no mercado, e aí o pessoal da área de design vai nadar de braçada nisso aí, colocar esse produto no mercado, por quê? Deu certo, ok, eu aprimoro, organizo, agilizo, reestruturo, ou seja, aí centro no cliente de acordo com a formatação adequada e vou colocar esse produto. Muitas vezes esse produto pode ser que ele seja reestruturado a ponto, o caso do Airbnb, ele começou com o caso do Netflix, ela começou com uma estrutura, hoje é algo completamente diferente do que quando a Netflix começou. Ou seja, ela começou também com fita cassete, só que pelo correio. Hoje a Netflix é um outro produto. Tá? Ou seja, é a mesma coisa a lógica da inovação. Ou seja, nós até podemos ser que essa ideia inicialmente, ela não... ok, começou. E você vai adequando essa ideia para que ela se posicione no mercado da maneira adequada. Só que nós precisamos ter gestores, funcionários, ou um contexto, ou ecossistema, que não julgue as ideias, que esteja aberto a ideias diferentes. Muito se coloca o seguinte, talvez o que essa situação atual ela permita é que muitas barreiras acabem caindo. Ou seja, o que as pessoas teriam dificuldade em aceitar. Por que eu tenho que inovar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Agora ela enxerga, opa, eu preciso fazer, senão eu vou quebrar. Porque nós não sabemos se irá acontecer ou não outro coronavírus, outra pandemia, ou outro sabe lá Deus o quê, que faça, que me obrigue a ter uma estrutura adequada. Não tem como prever se ela vai ser adequada ou não para suportar o que virá. Mas, com certeza, eu preciso estruturar o melhor possível para ter condições de suportar de uma maneira mais tranquila o que virá. Ótimo, Cláudio. E aí, assim, o interessante das lives é que a gente vai ouvindo, né, e o pessoal vai trazendo outras questões que vai contribuindo. Acho que é muito além daquilo que tu esperavas, ou que eu espero da própria live. Observem bem, assim, tem algumas questões aqui que vêm ao encontro dessa tua última fala, tá? Que eu queria que tu aprofundasses um pouquinho. Na pergunta, deixa eu só me situar aqui, que é tanta pergunta. Só um minutinho, pessoal. Agora eu dei uma perdida aqui. Foi a da Angélica. Angelice Motter, desculpa. Sobre para quem inovar. Inovar para novas tecnologias, inovar para ter renda, inovar para sustentabilidade. E logo depois, a Sara, a Ellen voltam a falar dessa questão sobre inovar para quem. E principalmente, quem que vai ser envolvido nessa questão da inovação. Faço uma aspas aqui, para a gente também não ficar na nossa discussão agora sobre tipos de modelos de hotelaria, se é familiar, se é hotelaria de rede, né? De qualquer forma, os dois processos precisam ser inovadores, né? Os dois modelos de gestão, né? Isso precisam ser inovadores. Recentemente eu vi aí um filho de um gestor, né, de um hotel aqui de Balneário Camboriú, que a Sara orientou, onde o filho dele fez uma belíssima dissertação que mostrava, ou que focava exatamente da inovação dentro da hotelaria e de um hotel totalmente familiar e consegue dar respostas excelentes. E aí eu já estou tentando fazer a ligação com a pergunta aqui logo em cima do Ademir, sobre a inovação no processo de aprendizagem. Será que nós, na universidade, nos institutos federais, nos cursos especificamente de hotelaria, o ambiente que nós levamos ao nosso aluno é um ambiente que propicia a inovação, ou que ensine esse comportamento organizacional? Se eu tivesse o Pedro online, eu perguntaria de volta: Pedro, você incentiva, você cria um ambiente organizacional, permite que o seu aluno tenha um comportamento inovador também em sala de aula, que me parece que essa relação é fundamental. Me parece que, se o Cláudio está falando tanto da necessidade de formação, a Sara fala em treinamento nas falas dela, se nós vamos falar de uma hotelaria familiar ou uma hotelaria em rede, é fundamental que esse ambiente de inovação precisa ser colocado tanto dentro do hotel quanto para dentro da sala de aula. Então, Cláudio, como é que você vê isso? Inovação para quem? Para quem inovar?
na hotelaria. Para que inovar? Inovar para ter mais dinheiro, para ter maior receita, mais sustentabilidade, mais tecnologia, melhor para o consumidor, vai ser melhor para o nosso consumidor. E nós temos essa inovação dentro da universidade. Eu só falo, eu estou tentando juntar, Cláudio, porque assim, já estamos na metade da live e as lives vão muito rápido. Vamos lá. Tranquilo. Em relação à primeira pergunta, tá? Falaram até questão de tecnologia. Claro, nós precisamos separar. Necessariamente, inovação não passa somente por tecnologia. Ou seja, tecnologia Perfeito. é uma possibilidade de inovação. Nós podemos utilizar ferramentas, ou seja, desde computadores, smartphone e por em diante, ou podemos digitalizar os nossos processos. Ou seja, tem diferentes formas de nós pensarmos e como usar o que tem de tecnologia. E lembrando, tecnologia não necessariamente só computador, smartphone, ou seja, a roda foi uma tecnologia, ou seja, o problema é que hoje nós associamos muito a equipamentos eletroeletrônicos, por em diante. Ou seja, maneiras diferentes de fazer alguma coisa pode ser considerado como uma tecnologia. Ou seja, então dá para pensar em tecnologia nesse sentido também ou não. Outra coisa, para que inovar? Esse é algo que, quando eu e a Camila, nós começamos a pensar, nós pensamos nisso também, porque é o seguinte, nós estávamos com uma metodologia de inovação para chegar nos resorts, e aí a questão era exatamente isso. Tá, mas se ele pergunta para que inovar, aí eu tenho que olhar a política de cada empresa. Se a política, por exemplo, eu dei um curso e aí me fizeram uma pergunta similar, aí eu falei o seguinte, pessoal, eu não tenho como responder pela sua empresa, porque eu não sei qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade for uma ação sustentável, eu li outro dia um material sobre a empresa de cosméticos, Anitta Horod, que eu me lembro, e agora esqueci o nome da empresa que ela criou, a Body Shop, se não me engano. Vamos lá. E aí o que acontece? Aí na discussão era o seguinte, no começo ela acreditava na política de sustentabilidade acima da questão do lucro, da receita financeira. Então as inovações iam naquele sentido. Depois que ela faleceu, a empresa é gerida de forma empresarial, ou seja, não que não fosse antes, mas agora foca a receita financeira. Ou seja, é a mesma empresa, só que enquanto uma pessoa estava lá que foi a fundadora, ela desenvolveu inclusive uma série de ações inovadoras para uma finalidade específica. Depois que tinha outra gestão, acabou mudando. Tem uma firma também no Canadá que tinha essa lógica, só que ele falou, não, eu vou continuar mantendo a produção da minha empresa aqui no Canadá, porque, claro, praticamente o mundo inteiro migrou para a produção na Ásia. Só que ele falou, não, eu vou continuar mantendo aqui, por quê? Porque eu gero emprego, porque as pessoas estão trabalhando, que já trabalhavam com meu pai, tem algumas pessoas que estão tentando a nossa empresa, por em diante. Nós temos que olhar qual que é o objetivo de cada empresa, qual que é a política de cada empresa. Porque senão eu chego lá achando que você tem que inovar para isso ou para aquilo, sem sequer ter olhado ou perguntado, ou questionado, em relação a qual que é a prioridade daquela empresa, qual que é o foco dele. E aí sim, compreendendo o que eles querem, qual que é o resultado daquela empresa, eu vou realmente argumentar com eles, até porque assim, a inovação ela tem que surgir para resolver algum problema. Se ela não vou inovar por inovar. Não, se nós pegarmos Airbnb, Netflix e uma série de outras que surgiram, que são consideradas referência, elas surgiram para resolver algum problema. É essa a ideia. Ou seja, então, qual é o problema que aquela empresa tem? Se o meu problema é financeiro, eu vou pensar em inovar porque eu dependo dessa sobrevivência. O meu problema é a relação com os funcionários, eu vou inovar nesse sentido. O meu problema é a relação com os acionistas, eu vou inovar naquele sentido, porque eu preciso que todos os meus stakeholders estejam com uma boa relação social com a gestão da empresa para que ela continue existindo. Então, se eu tenho algum problema em alguma dessas áreas, eu vou pensar em inovar para resolver aquele problema, para que eu continue existindo e tenha a sustentabilidade em todas as áreas possíveis e em todas as relações com os diferentes stakeholders. Tá? E a última pergunta que o senhor falou, se inovamos dentro da sala de aula. Professor, Isso. É algo interessante que, assim, eu sou professor da disciplina de projetos, ou seja, então fico discutindo projetos, inovação, metodologia. Desde 2014 eu sou professor dessa disciplina. E praticamente todo ano eu mudo e todo ano eu adequo a disciplina a algo que deu errado no anterior. Todo ano eu penso em alguma coisa diferente para resolver o problema que surgiu. E aí eu deixo essas situações bem claro para o aluno, eu explico, olha, hoje a disciplina tem essa característica, essa estrutura, é adequada assim, a avaliação é nesse formato, por quê? E eu explico os problemas que aconteceram no passado, que fizeram com que eu pensasse em ideias diferentes para resolver aqueles problemas. Então, o que acontece? Os alunos percebem que aquela estrutura está daquele jeito hoje, não é porque eu, Cláudio, quero, porque foram inovações em função do comportamento dos alunos anteriores, sempre procurando melhorar para os alunos seguintes. Claro, só que eu faço isso na minha disciplina.
Eu sou coordenador do curso, só que eu não tenho como obrigar os professores a fazerem cada um na sua. Eu converso, explico para eles. E aí eu dependo sempre de cada professor de ter essa mentalidade, porque eu compreendo que alguns têm facilidade e outros não. E aí vai depender da nossa flexibilidade cognitiva para sabermos adequarmos a isso. Ótimo, Cláudio. E assim, ó, essa tua fala vai bem ao encontro de uma fala de um assistente nosso, do HC Sertão. Aí eu sou péssimo para essa coisa. Ele ele chama-nos a atenção sobre que esse ambiente de inovação no turismo, né, especificamente aqui na hotelaria, que ficou mais o tema de hoje, ele está muito ligado também a ter uma política nacional de educação que também propicia a inovação. Então, essas duas questões precisam estar alinhadas. E a falta de alinhamento, que isso a gente vê no Brasil, isso fica bastante presente. Nessa semana, ontem mesmo, se eu não me engano, o Paulo Angeli compartilhou uma estatística, era um gráfico dinâmico, né, que mostrava os países que mais registravam patentes, se eu não me engano, era uma coisa assim. E mostrava a evolução desses países ao longo do tempo e quanto chegou na China. Então, nós estamos falando de ambientes inovadores. Então, assim, queira ou não, a China, os Estados Unidos e o Japão são, neste momento, o que propiciam mais ambientes inovadores para registro de patentes. Nós estamos falando aqui de mais ligado a produtos, claro que processos, a serviços em todo caso. Mas é fundamental, pessoal, que a gente veja, e por isso o tema de governança foi ligado com inovação e com tecnologia, que a inovação e a tecnologia que nós vamos tratar sempre no nosso segmento são a inovação ligada a pessoas, né? E aqui foi colocado o comportamento das pessoas tem que ser um comportamento inovador, o ambiente tem que propiciar esse comportamento inovador. Então, a inovação começa e termina nas pessoas. A organização, o hotel, nada mais é do que um conjunto de pessoas, o Cláudio fala, aquilo que o hotel está precisando. Teve duas falas aqui sobre questões de valores, questões de intenções do dono da empresa, né? Então, assim, essa questão me parece fundamental. E é importante que a gente traga para nós, né? Nós não estamos vendendo diária, nós não estamos vendendo noite, nós estamos vendendo uma estadia, uma experiência, tá, de dormir naquele hotel. Porque se for para vender uma noite, talvez uma casa, por isso o Airbnb entra aí questionando bastante. É fundamental que a gente observe dentro dessa questão. E aí, eu vou no último comentário que foi postado agora, né? Turismo são pessoas na sua essência de ponta a ponta. E me parece, Cláudio, que a inovação também é. A inovação também é fundamental, essa valorização das pessoas. Sim, aproveita para falar um pouquinho disso, dessas suas experiências disso. Tranquilo. Professor, só pegando um gancho nessa fala do senhor em relação à instituição de ensino, Estados Unidos, China, a maioria das pessoas já participou de técnicas de brainstorm. Técnica de brainstorm é uma das técnicas criada por um escritor americano para a geração de ideias. Senhores, eu tenho esse livro dele, acho que o livro a versão que eu tenho é de 1953. Só que nesse livro de 1953 já está escrito o seguinte: olha, essas técnicas para geração de novas ideias para ser implementado nas empresas foram adotadas por várias instituições de ensino superior. Por quê? Para levar isso para as universidades, para que elas qualificassem os seus alunos, para que eles pudessem ter ideias, para que se levasse para a empresa, para gerar mais inovação. Só que, pera lá, e ele sai listando as universidades, MIT, Harvard, Yale, Stanford, blá, blá, blá. Só que isso em 1953. Ou seja, há praticamente 70 anos, temos muitas pessoas que estudaram nos Estados Unidos, que tiveram essa estrutura de formação, tanto é que em alguns lugares era engenharia criativa, no curso de engenharia, no outro curso era capacidade criativa, e o nome variava de acordo com o curso, mas eles têm essa estrutura para gerar ideias inovadoras como algo formal dentro de seus cursos superiores há mais de 70 anos. E é algo que nós não temos. Eu vi esse gráfico do Paulo, inclusive até mandei para ele, porque assim, tem uma reportagem que aponta isso, mostra a China em primeiro, e ela fala que o Brasil é o terceiro país que mais cresceu na quantidade de registro de patentes. E é isso que eu cobro aí de todos que estão presentes. Se vocês não fizeram o curso ainda para entender a questão de patentes, de denominação de origem, por em diante, façam.
O curso é gratuito e online. O curso é do INPE. Todo mundo pode fazer. E é isso que eu entendo como isso é algo, continua sendo algo desconhecido para muitas pessoas, se o curso é gratuito e é online. Ou seja, então tem uma série de cursos para a formação, para se tornar, vamos dizer assim, profissional da área de registro e patentes, porque tem uma série de cursos de diferentes níveis que todo brasileiro poderia fazer, todo estudante universitário poderia fazer, todo professor poderia fazer, para nós falarmos com os nossos alunos sobre isso de forma mais tranquila. E aí o que acontece? Nós estamos falando dos Estados Unidos, qualifica pessoas para gerar ideias inovadoras há mais de 70 anos. Nós estamos falando que a questão que resulta lá em patente, o curso é gratuito, mas o curso para pessoas, eu tenho que ter pessoas fazendo que entendam esse processo. E claro, eu preciso que as pessoas operacionalizem isso dentro dos meios de hospedagem, de forma geral, restaurante, da estrutura de turismo como um todo. Então eu preciso de pessoas ao longo de todo o processo. Por acaso vai resultar em inovação, vai resultar no Airbnb da vida, vai resultar no smartphone da vida. Só recordando, o smartphone foi criado por outra pessoa, depois a Apple comprou direito, por em diante. Ou seja, resultou em produtos o que as pessoas com formação adequada para fizeram. Beleza, Cláudio. Então, assim, olha o que o Cláudio está nos provocando. Está nos provocando que o nosso segmento, que é fortemente ligado a pessoas, nós vendemos experiências, essas experiências são promovidas por nós, por pessoas, é um ambiente propício, ou pelo menos teria uma alta possibilidade de inovar e, consequentemente, de ter registros de processos inovadores, de serviços inovadores, inclusive de produtos inovadores, porque o segmento de turismo e hotelaria, ele trabalha com serviços, trabalha com produtos, trabalha e também com a parte de gestão. Então, essa questão desse ambiente, né, que a gente está vinculado, ou o turismo e hotelaria, precisa valorizar o seu segmento, não é que é o ambiente mais difícil de inovar. Não, me parece que é o ambiente mais propício para inovar. O ambiente mais difícil de inovar, de ter coisas novas, é o ambiente mais duro, o ambiente da fábrica. Mas o ambiente do serviço, que é um ambiente flexível, é um ambiente que nos exige mudanças. Lá do início, a fala do Cláudio, nos exige mudanças, nos exige empreendedorismo, nos exige criatividade, é o ambiente propício para que a gente inove. E aí um desafio que o Cláudio coloca para que a gente pense em processos inovadores. Aí, Cláudio, falando um pouquinho mais sobre... A gente já está indo para os últimos 15 minutos finais, até menos. Que ontem eu estava numa live e foi cortada, porque a gente passou do tempo, porque ela cai em 1 hora, né? E desses 15 minutos finais, falando um pouco, trazendo um pouco para a questão da governança, né? Eu não vou querer trazer para a governança pública, porque a tua atuação naturalmente é ligado à governança privada, né? Aos setores de hotéis. Então, a parte da inovação da gestão dos hotéis, né? O que nós estamos vendo por aí? O que você está vendo nessas experiências agora também internacionais? O que você está vendo que fala lá fora e os respingos aqui dentro, né? Nessa hotelaria familiar brasileira, nós temos indícios de inovação nos processos da gestão dos hotéis? Nós estamos percebendo isso porque esse é um calo muito, muito grande para o setor público, que é onde eu atuo, né, do setor de governança pública, mas a governança privada, né, me parece que isso não avançou tão mais, não. Será que eu estou errado, Cláudio? Ou nós estamos super inovadores nos modelos de gestão no Brasil, de gestão de hotéis? Ai, professor. Professor, tem aluna minha aqui, me orientando do mestrado, esse ano tinha que fazer uma pesquisa sobre inovação na hotelaria. Ela não conseguiu que os meios de hospedagem participassem da pesquisa. Ou seja, era sobre inovação hotelaria. Claro, o público nesse caso era só Foz do Iguaçu, mas ela não conseguiu que eles participassem, tá? E aí aconteceu algo interessante. Alguns anos atrás eu recebi uma bolsa e tinha pesquisadoras para pesquisar. No Brasil, aqui, tá? Pessoal, do Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Então eu tinha uma bolsa e consegui 3 pesquisadores para pesquisar nas 3 cidades. A cidade que menos responderam, que menos estiveram dispostos a conversar com os alunos foi Foz do Iguaçu. Enquanto na Argentina, em Puerto Iguaçu, eles simplesmente agendaram um horário, não tem problema, toma um cafezinho por diante. Ou seja, aqui, a mesma região, as pessoas, de acordo com o país, se comportaram de forma diferente.
Enquanto nós temos uma Merit, que tem um meio de hospedagem inteiro que ela utiliza para pesquisa e desenvolvimento, nós temos várias redes nacionais, várias empresas do Brasil, e nós não temos isso. Ou seja, e não é por falta de falar para elas, porque assim, eu e o professor Márcio, lá do Rio Grande do Norte, nós já, na verdade, conversamos com várias empresas que nós estávamos dispostos a fazer... Professor Márcio Marreiro? Esse mesmo, Márcio Marreiro. Tá, só para todo mundo lembrar do nome, tá, para ouvir, é uma pessoa bastante focada nessa parte, tá? Para todo mundo prestar atenção em alguns artigos que rolam por aí do Márcio. Exatamente. E eu e o Márcio, nós oferecemos para vários resorts do Brasil, para vários meios de hospedagem do Brasil, alguns de rede, alguns dependentes, a possibilidade de estruturar para eles um setor de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, nenhum deles foi positivo, porque eu e o Márcio, na época, nós já estávamos pensando nisso, uma forma de criar o sistema, criar estrutura, dar suporte, vincular a iniciativa privada à universidade. Ou seja, só que a resposta foi negativa. Então, o que acontece? Hoje, aqui em Foz, eu continuo com essa luta, tanto é que o pessoal do Simbiote já sabe, lá vem o professor que quer fazer parceria, lá vem o professor que quer fazer projeto. Ou seja, e essa ideia, e eu continuo assim, eu continuo tentando, e uma hora eu acredito, uma hora isso vai dar certo, eles vão verificar que eles têm como ter melhoria da qualificação dos seus funcionários, eles têm como ter melhoria do retorno financeiro, eles têm como reduzir seus custos, eles têm como ter uma série de melhorias em várias áreas, na sustentabilidade, inclusive, alguém perguntou, só que eles precisam querer. Eles precisam querer mudar, vamos ver se agora, se o coronavírus, vários deles pensem, continuar fazendo do jeito que eu vinha fazendo, não dá mais certo, agora eu tenho que mudar a minha política de trabalho. Opa, então por que não inovar agora? Se aquilo que eu fiz me trouxe até aqui, mas será que me levará adiante? Porque assim, fora do Brasil nós temos exemplos extremamente interessantes, eles são muito mais abertos, inclusive nos dados das suas empresas, dos seus respectivos projetos. Mas no Brasil, se eu abrir, a pessoa vai roubar minha ideia. Ok, aí você vai ter uma outra ideia e vai lançar uma outra inovação. Porque não é você inovar em algo e acreditar que aquela será a sua galinha dos ovos de ouro para sempre. Não. Quando a Amazon começou, ela vendia livros. Hoje a Amazon faz um monte de coisa. Ou seja, se ele continuasse naquela história de só vender livros, hoje ela já teria um monte de concorrente. Ou seja, então a ideia é pensar nesse princípio. Nós temos que ter um processo que promova a inovação de forma contínua dentro da empresa, senão, na verdade, eu só vou melhorar algumas coisas, ter algumas melhorias e estanco novamente. Tá? Então, esse princípio, essa metodologia, ela tem que ser criada para que se torne algo normal dentro da empresa, promover inovações. Tanto é que tem uma empresa que ela fala o seguinte, no processo de seleção, ela fala, o que você mudaria na nossa empresa? E, ou seja, é uma pergunta de qualquer coisa que você identificou errado ali. Ele fala, olha, e aí no livro ele cita o caso, se você não tem o que melhorar para mim, para a minha empresa, por que eu vou te contratar se você não consegue enxergar nada a ser melhorado? Ou seja, tanto é que eu adoro o caso do Leonardo da Vinci. Muita gente fala, um dos homens mais criativos e inventores da história. Ok, mas o que o Leonardo da Vinci fazia era, como eu posso melhorar isso? Como eu posso melhorar isso? Ele não se dava satisfeito por nada. Tudo que ele pegava, ele queria melhorar. Ou tudo ele pegava, ele queria fazer, como que eu posso se eu misturar isso com aquilo? Só que essas técnicas para termos ideias diferentes é o que é ensinado, por exemplo, na Universidade de Israel. Os professores, até tem um livro, tem um senhor que era, acho que da Dinamarca, foi para os Estados Unidos, montou empresa com esse mesmo princípio. E ele acaba tendo um livro que acaba orientando todas essas questões. E como você pode realmente ter ideias diferentes e depois analisar. E aí utiliza as ferramentas atuais, Design Thinking, Design Sprint, uma série de outras, para você testar esses produtos e verificar qual que vão dar certo ou não. Testar esses serviços e qual dará certo ou não. Mas eu tenho medo. O que o meu cliente vai achar? Não tem problema. Então você informa para o seu cliente que você está testando. Porque os hotéis já fazem isso quando abrem. Eles trabalham em soft opening. Porque ele tem medo que o cliente vai achar alguma coisa que ainda não está funcionando a contento. Ok, então você agora criou nova metodologia e informa. Tanto é que por que quando o funcionário é novo, você coloca trainee e as pessoas aceitam, mas você coloca justamente para explicar que ele pode errar? Então, adote esse princípio. Ou seja, nós já temos práticas sendo realizadas, só que não sendo sistematizadas dentro dos meios de hospedagens. Perfeito, Cláudio. Cláudio, parece que agora que pegou, né? Mais ainda, né? E as perguntas, os comentários agora foram excelentes. Cláudio, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos colegas, principalmente da área da hotelaria, que trabalham,
tá? Para que a gente fique aí muito firme, tá? Nesse movimento de buscar inovar no ensino, já que tem vários professores aqui, alguns gestores também, e inovar na prática também. Sim. Deixo contigo a despedida e aí depois eu só faço o fechamento. Tranquilo. Tem um caso de um rapaz que trabalhou comigo, e aí eu vou servir de exemplo para quem quiser realmente pensar em inovar. Alan Veltich, de Bonito, montou uma empresa, Rota Aventura. O Alan é uma pessoa, ele montou uma empresa, ou seja, nós estamos falando de destino turístico bonito, que muitas pessoas sabem tem uma série de atrativos. Ele colocou o atrativo turístico dele como número 1 do TripAdvisor. Aí vocês vão dizer assim, mas só o TripAdvisor não serve como referência. Ok, só que é uma das referências em nível mundial que é reconhecida. E ele conseguiu, ele criou, investiu, batalhou e colocou como número 1 do TripAdvisor do destino turístico bonito, que é um destino de referência em nível nacional. O que o Alan fez de diferente? Se qualificou, se qualificou, se qualificou, se qualificou. Tanto é que assim, quando eu fui lá, ele disse, olha, tá aqui, ó. Ele mostrou uma série de qualificações diferentes que ele teve. Hoje, ele conseguiu ter um serviço diferente pelas qualificações. Você vai fazer o mesmo passeio com outra pessoa, você nota a diferença na qualidade do que lhe é ofertado, porque a outra pessoa não lhe proporciona a experiência que ele proporciona. Só que, pera lá, todo hotel tem pessoas prestando serviço. Todo hotel, nós temos pessoas que poderiam, se estivessem qualificadas, nós dessemos as condições, ele poderia proporcionar a cada hóspede que ele tem relação, e aí na área de administração vamos chamar de momento da verdade, por em diante, proporcionar um momento único que fizesse com que esse hóspede desejasse voltar sempre. E aí, mas Cláudio, beleza. Meu querido, muito obrigado, tá? Obrigado pela fala. A live a gente vai tentar terminar bem certinho no horário. Nós tivemos umas falas aqui muito importantes no final, a parte ligada à cultura, iniciativa privada. Então, assim, aquelas pessoas que eu já falei, além disso, Márcia, Raquel, o Fábio, o Echeber, que entrou agora no final, a Elaine, tá? E eu devolvo agradecimento, né, de várias pessoas, Thiago, Amarildo, Márcia, tá? Ademir, porque essas lives é mais para que a gente continue refletindo sobre a área. E assim, tanto segunda quanto hoje, nós mostramos o desafio que nós temos esse ano no fórum, que é apresentar trabalhos que tenham essa pegada de governança e essa pegada que o Cláudio hoje deu inúmeros exemplos da pegada da inovação. Nós temos tanto artigos científicos, quanto em formato completo ou em resumo, quanto relatos de experiências. O Cláudio vai estar ligado ao Hackathon, né, Cláudio? Você vai estar acompanhando aí o Hackathon também, com a Elaine. Então, nós temos esse ano uma ideia de fazer um fórum que nos permita entrar ainda mais profundo nessas discussões. Agradeço a todos, agradeço ao Cláudio, e leve todos os cumprimentos aos colegas teus da hotelaria, que são vários, né? São colegas nossos do fórum. Também ao curso de turismo, lá tem os dois cursos irmãos, né? Que sempre trabalham juntos. Eu sei que o Cláudio hoje é coordenador do turismo, mas tem um carinho grande pela hotelaria. Coordenador da hotelaria, mas tem um carinho grande pelo turismo. E nós deixamos amanhã a todos convidados para que comece uma segunda parte das nossas lives, que são ligadas mais à parte de forma. Então, amanhã, a Marcleia, que é professora de oratória, vai nos falar sobre como apresentar um trabalho, vai dizer quais são os princípios da oratória que nós temos que levar. Eu quero ouvir também, porque quando chega na hora, né, Cláudio, às vezes a gente fala rápido ou fala devagar. Então, assim, o que a gente tem que levar com os princípios da oratória, já que a gente está fazendo ciência, e ciência tem apresentação, live hoje é uma forma, né? Tá? E semana que vem nós vamos ter como fazer pesquisa científica, quais são as dúvidas do fórum e quais são as dúvidas do sistema. Então, essa primeira cena do fórum, que começou com o Paulo e hoje está aqui com o Cláudio, né, já passou pelo Calidon, já passou pelo Gilson e vai passar aí pela Marcleia, pela Melise, pela Elaine e pelo Leandro. Nós vamos fazer essa primeira etapa das lives, que pelo jeito a gente está tendo um excelente retorno, né? O retorno significa qualidade do público que está assistindo, porque é como a gente conhece, né? Isso é muito bom, né, Cláudio? A gente ser ouvido por pessoas que querem ouvir. Não é número de pessoas que precisa, mas a qualidade dessas pessoas é fundamental. E aí a gente
já pode prometer que a partir de maio, provavelmente, nós vamos começar uma segunda etapa das lives do fórum, talvez um pouco mais espaçadas, né, mas mais ligadas a vários temas que o turismo que apresentaram. Hoje aqui, o tema das pessoas ligadas à inovação, me parece que foi o tema central da discussão do Cláudio. Cláudio, muito obrigado. Tá? Fique bem, continue inovador, porque daqui a 2 minutinhos no máximo vai cair a nossa live. Querido, muito obrigado, hein? Não, obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que esteve presente aí. Ó, professor Aurelinda, coordenadora Cruz Turismo, acabou de dar um oi. E realmente, assim, eu acho que, professor, nós da área de turismo e hotelaria, nós acadêmicos, temos a obrigação de levar esse conhecimento novo através de princípios para o mercado e ajudar o mercado, principalmente agora, a se recuperar, né, na área de turismo e hotelaria, dessa situação que, é complicado não, mas assim, é uma situação que nunca vivemos antes, ok, mas nós temos como pensar e propor melhorias para tornar Beleza. A live já é uma melhoria no ensino, né, Cláudio? Bem que tu podes entrar na minha disciplina fazendo uma live durante o ano, o contrário, então a gente pode começar a brincar um pouco com isso. E a lembrança aí da Márcia Raquel, que a live vai ficar disponível daqui a pouco já no site do fórum, tá bom? Agora eu descobri que ele dá quantos minutinhos ele vai fechar. Dentro de 22 minutos ele vai fechar. Tá bom, Cláudio? Tudo de bom. Um abraço a todos e fiquem bem. Tá? Tudo de bom para todo mundo. Tchau, Tudo de bom. Tchau. Agora ele não fecha, né? Não, é que eu não quis encerrar.